Meu nome é Ana, eu sou aluna do curso de Engenharia Civil, né? Estou cursando o 10º período na UGB, né? E sou monitora da disciplina de Estrutura de Aço e Madeira, e o professor que leciona esta disciplina é o docente Magno Leandro. Bom, nós iremos falar aqui a respeito de madeira. Os conteúdos, né? A introdução à madeira e os objetivos, né? E demonstrar a utilização da madeira na construção. Uma introdução. A tendência para a madeira é de ganhar mercado ao longo dos anos, à medida em que os consumidores finais passem a confiar no produto como material construtivo. Ou seja, lá fora já é muito difundida, né, essa questão do uso da madeira na construção civil, né? Nós conseguimos ver muito isso nos Estados Unidos, por exemplo, né? Já se tem bastante tempo em que o uso da madeira é empregado, né, na construção. No Brasil ainda é novo, né? E ainda se tem um certo preconceito, né? E um certo receio com relação à confiabilidade, né? Questão também da madeira, se é resistente ou não. Então tem diversas, ainda assim, diversos questionamentos, né? Embora no Brasil tem sido feito muitos estudos a respeito, né, da madeira, e um fator primordial também é a questão da sustentabilidade, né? Que aí não precisa estar desmatando determinadas áreas, né? Florestas, por exemplo, para poder estar fazendo uso dessa madeira. Então tem a questão do reflorestamento, né? Então uma situação, está sendo bastante discutido ultimamente, né? O emprego da madeira na construção civil. Bom, aqui nós temos algumas construções em madeira, né? Aqui nós podemos ver o telhado, né? A estrutura aqui do telhado. Aqui nessa imagem nós temos uma casa completamente feita em madeira, né? Desde a sua fundação até o telhado. Temos o forro de madeira, né? Lambria. Aqui temos outra estrutura toda aqui do telhado feita em madeira, e também o próprio forro. Temos aqui também a questão estrutural, aqui utilizada como pilar, guarda-corpo, enfim, aqui também na estrutura, né? Então, aqui são alguns tipos de construções em madeira. Bom, madeira de lei. Aqui é uma historinha só, né, que eu vou contar a respeito, né, só a nível de curiosidade, né? E o que é madeira de lei, né? A madeira de lei, ou nobre, né, são aquelas madeiras que, devido à sua qualidade e resistência, duram mais do que as outras. São madeiras bastante resistentes a ataques de fungos, cupins e outros agentes deteriorantes, como a umidade, por exemplo. Na época do Brasil colonial, quando a família real de Dom João VI veio ao país, foi estabelecida uma lei que as madeiras que vinham de árvores consideradas nobres só poderiam ser retiradas e utilizadas pelo governo. Então, foram listadas e estabelecidas algumas espécies para serem utilizadas na construção de navios e de dormentes de ferrovias. O pau-brasil foi a primeira árvore a ser considerada madeira de lei. Então, isso é uma curiosidade, né, que eu trouxe aqui. Aqui nós temos, né, alguns tipos, no caso, né, que seria a caiacá, andiroba, angelim vermelho, enfim. Né? Bom, madeira, né? Aqui nós temos o que é madeira, né? Bom, a madeira, ela é uma substância orgânica vegetal, compacta e fibrosa, de dureza regular, que constitui os troncos das árvores. É um agrupamento de células dispostas de formas variadas, que precisa receber tratamento cuidadoso, né? E adequado. A madeira estará em condições de ser trabalhada somente quando esta atingir um teor de umidade que estabilize o máximo os seus movimentos, né? E aqui nós temos a anatomia da madeira, né? Aqui então nós podemos ver que temos, por exemplo, aqui, ó, a medula, que é essa partezinha aqui bem interna, ou seja, a medula, ela é um tecido central, ela é mole, né? E é mole primitivo da madeira. Bom, temos aqui o cerne, né, que é essa próxima parte aqui, olha, onde tem a seta aqui, onde está indicando.
né? E é responsável, o cerne ele é responsável por sustentar o tronco e é constituído pelas células do alburno, que se tornam inativas com o crescimento da árvore e possui uma coloração mais escura do que o alburno. O alburno já seria essa partezinha aqui mais acima do cerne, né? O alburno é o trecho vivo. Ah, ou seja, ela é a parte viva da árvore, né, e conduz a seiva da raiz para as fibras. Temos o câmbio, né? O câmbio ele localiza-se aqui, ó, bem próximo da casca, aqui, ó, entre a casca e o alburno, né? O alburno tá aqui, o câmbio tá logo aqui, né? E ele também produz células, né, da casca. E temos a casca, que seria toda essa parte aqui que envolve a tora, no caso, né? A madeira. Bom, temos aqui secagem da madeira, né? A secagem da madeira, ela se faz por dois sistemas, ou seja, ela pode ser ter a secagem ao ar livre, né? Ou seja, de maneira natural, né? Que apesar de demorada, de mais demorada do que a artificial, que é feita em estufa, no caso, ela é a mais utilizada, né? E ela nada mais é do que o fato de pegar as tábuas, né, depois de serradas, né, da madeira no caso, e empilhá-las, né, uma sobre a outra, as outras, né, colocando em cada camada, né, de maneira transversal, o tabique, né, nada mais é do que um pequeno sarrafo para poder fazer a separação destas, né. Bom, e em sentido vertical, os sarrafos eles devem ficar perfeitamente uns sobre os outros, com espaço de mais ou menos de 5 a 10 milímetros de afastamento entre as tábuas para dar circulação do ar. Né? E para evitar deformações, a madeira deve ficar protegida de raios solares, de chuva, umidade do terreno, dentre outras coisas. Né? Bom, os fatores que influenciam nas propriedades da madeira. Né? Então aqui nós temos a densidade, a inclinação das fibras, os nós, as falhas naturais, a presença de medula, né? Faixa de parênquima, enfim. Bom, a densidade é o seguinte: quanto maior a densidade, maior é a quantidade de madeira por volume e, como consequência, a resistência também aumenta, né? A inclinação das fibras ela tem uma influência significativa sobre as propriedades da madeira, né? Quanto mais alinhadas, maior é a resistência da madeira, né? E os nós, por exemplo, os nós, quer ver? Eu vou passar o slide aqui, na próxima, aqui, ó. Os nós, eles são originários dos galhos existentes, né, nos troncos das árvores. E existem dois tipos de nós, os nós soltos e os nós firmes. Aqui eu pus só o nó, esses nós soltos aqui, ó, que você pode ver que ele tem vários tipos de nozinhos aqui, e tem um outro nó que ele é aquele nó firme, que é um nó consistente, né? E ambos os nós, eles reduzem a resistência da madeira. Então, uma madeira com uma presença muito grande de nós é uma madeira pouco resistente, né? Aqui nós temos as falhas naturais. Nessa imagem nós temos o exemplo, por exemplo, da presença do alburno, né? Que por suas próprias características físicas, elas apresentam valores de resistências menores, né? Seria isso aqui, né? E cadê? A presença de medula. A medula é aquela partezinha que eu tinha falado no início aqui, ó, que fica no centro da tora, né? E é aquela parte mais mole, né? E então quando a peça serrada contiver, né, essa medula, por exemplo, ela vai diminuir a resistência mecânica, né? E além dessa diminuição da resistência dessa peça aqui, devido a essa medula, que é essa parte mais mole, tem a questão também da facilidade aos ataques biológicos, né? Então, aqui pode impregnar, né, com mais facilidade esses
fungos, né, insetos, enfim, né. Nós temos a faixa de parênquima. Faixa de parênquima seria essas, esses, esses vãos aqui, né, que parece ter uma escama de peixe, né. Tem uma baixa densidade, né, e pouca resistência mecânica, né? Ou seja, quando essas peças, por exemplo, são comprimidas, que tem essa presença de faixas de parênquimas, né? Elas são comprimidas, elas podem entrar em ruína, ou seja, por separação desses anéis. Esses anéis aqui, eles lascam, né? Quando essa peça que tem a presença dessa faixa de parênquimas aqui, elas são comprimidas, por exemplo. Bom, os defeitos de ataques biológicos, né? Por exemplo, estes defeitos, né, na peça, eles surgem dos ataques provenientes de fungos ou insetos, né? Os insetos, eles causam as perfurações, que podem ser pequenas ou grandes. Já os fungos causam manchas azuladas e apodrecimento da madeira. Aqui nesse caso nós temos alguns pontos aqui, né? Algumas perfurações muito pequenininhas na madeira aqui, né? Que são causadas por insetos, né? Aqui nós temos outros defeitos, né? Também no momento da secagem dessa madeira, né? No caso, por exemplo, quando há uma deficiência no momento da secagem, né, no sistema de secagem e armazenamento dessas peças, elas podem sofrer alguns defeitos, como um encanoamento, que seria, ela fica meio abaulada aqui, né, ela dá aqui no centro, ela como se ela ficasse um pouquinho inclinada, meio côncava, né, o encurvamento, que ela fica assim bem côncava, né, de uma ponta ao outra. Aqui ela fica uma espécie de canoa, né? Ela tá no sentido longitudinal e as laterais dela fica com as bordas um pouco levemente para baixo. O encurvamento, que é essa madeira também, no sentido aqui na verdade é lateral, tá? Aqui é o sentido longitudinal, né? Nas extremidades dela, ela faz uma curva, uma concavidade, né? Aqui o arqueamento seria também uma curva na lateral da madeira, né? Aqui no caso, desculpa, né? Aqui é em cima da madeira, tá? Aqui é em cima da madeira, fazendo uma curva. Aqui é de uma ponta a outra na madeira. Aqui seria o arqueamento, seria na lateral. E o torcimento dessa né? Nós temos também os defeitos no processamento da madeira, ou seja, no momento da aparelhagem, né? Nós temos aqui, ó, arestas quebradas, né? E também a variação de seção transversal, né? Por exemplo, ela não tem, aqui nessa seção, ela não tem a mesma dimensão dessa seção aqui. Essa seção é menor do que essa outra, né? Bom, existem diversos tipos de madeira, né? Como nós já disse, como já falei, né? Por exemplo, aqui nós temos angelim, jatobá, cerejeira, né? E os tipos de madeira, eles têm a ver com a região e a aplicação, ou seja, há um tipo adequado para cada região, né? E aplicação, além das características gerais e a durabilidade, né? No caso dessa madeira. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos abaixo aqui de madeiras, né? Aqui a peroba, maçaranduba, sucupira, eucalipto, enfim, né? E aí, vamos supor, a maçaranduba, né? Uma madeira que ela é muito encontrada na região do Espírito Santo, né? Ela, por exemplo, né? É uma madeira, né? Que ela apresenta a durabilidade dela natural, né? Uma madeira muito durável, né? E é muito durável, é uma madeira durável, muito durável, né? Em relação a fungos apodrecedores, moderadamente resistente a brocas marinhas, ou seja, seria uma madeira que poderia pensar, por exemplo, utilizar em lugares em regiões onde tem praias, né? Por exemplo, o Angra dos Reis, né?
Arraial do Cabo, alguma região que seja próxima de mar, né, marítima. Então ela é moderadamente resistente a brocas marinhas e é resistente também a cupins de madeira seca. E uma aplicabilidade, por exemplo, o uso na construção civil, ela serve para vigas e caibros, né, quando aparelhada, né, seria um uso pesado interno. Leve e externa, né, pontaletes, andames, né, leve e interna, esquadria, serve para portas venezianas, caixilhos, e a parte interna também decorativa, com fim decorativo, né, para forros lambris, que são os forros de madeira, né, e serve também para uso temporário, que seriam formas de concreto, para concreto, móveis de maneira geral, enfim. E nós temos um exemplo aqui também, por exemplo, do pinus, que é uma madeira menos resistente. O pinus é uma madeira, por exemplo, que ela não pode ser utilizada para fim estrutural, né? O pinus ela é muito suscetível ao ataque de fungos, né? De apodrecedores, né? Manchadores, né? Cupins, brocas marinhas. Então seria inviável utilizá-la uma madeira dessas, né? Como pinus, por exemplo, numa região marítima, né? E o uso dela seria mais para cabos de vassoura, né, palitos, chapas compensadas, lâminas decorativas, artigos de esportes e brinquedos, né? E na construção civil, ela tem a parte estrutural dela, a leve interna estrutural, seria somente para ripas, né, e partes secundárias de estruturas. E a parte interna, que é de utilidade geral, seriam cordões, guarnições, rodapés, forros também, né, lambris, enfim. E o uso temporário também, que seria para formas, né, para concreto, pontaletes e andames. Bom, é isso. Muito obrigada a todos, né? E fiquem com Deus. Aqui está o meu contato, né? O meu nome, o meu contato do WhatsApp e o meu e-mail. Caso vocês queiram entrar em contato, só enviarem mensagem para mim, né? Através do e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. Obrigada a todos novamente. Até a próxima.